É o Arthur Petrucci Martins. Eu vou dar uma aula aqui de cálculo 1. Vou ensinar aqui os princípios básicos de limite, derivadas integrais, para você que for fazer provas como a EFON, como você que for fazer provas da escola naval, ou para você mesmo que já tá tendo interação com o cálculo e quer uma ajuda, porque é um conteúdo universitário, não é um conteúdo que não é mais cobrado no ensino médio. Então vamos começar. Aqui a gente vai falar desses três assuntos. Vamos falar de limites primeiro. O limite, o limite vai dizer que a gente vai ter uma função, uma função cujo seu argumento se aproxima infinitesimalmente. Palavras difíceis aqui. Mente de algo. Tá, o que é isso? Vamos supor, a gente tem um número, a gente tem aqui uma reta real. Vamos supor que esse número aqui é o 2, esse aqui é o 1, esse aqui é o 0. Qual que é o número real mais próximo do zero? É o 1? Não. O 1 é o número natural inteiro mais próximo do zero. O número mais próximo do zero tá tipo aqui. Esse número aí, ele não é um número. Tipo, não adianta você vir e escrever que é 0,00000 tanana 1. Não, não é isso. A gente vai descrever esse número em forma de um limite. Esse limite vai ser limite de x em que x tende a zero. Por quê? Isso daqui tende. Essa seta aqui está dizendo que ele tende. Ou seja, se aproxima muito, mas não é. Ok, entendemos aqui o que é o conceito de limite. Agora vamos para o que interessa para a maioria das questões, para basicamente todas. Limite de uma função. Hoje minha letra tá bonitinha. Limite de uma função, a gente vai colocar a fórmula aqui. Vamos colocar que x tende a A, de f de x vai virar... é a mesma coisa. F de A. Ou seja, quando a gente tem uma função e o x está tendendo a algo, a gente substitui o x por esse algo. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. A gente tem um limite em que x tende a 2 na função aqui x mais 2 ao quadrado. Então, como é uma função, a gente pode substituir isso aqui por 2 mais 2 ao quadrado, que vai ser 4. Então, o resultado desse limite... Não, pera, 2 mais 2 ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, que é 16. Confundi aqui. Então, o resultado desse limite vai ser 16. E isso aqui é uma coisa muito importante. Tá, isso funciona para qualquer função, mas isso tem uma limitação. Vamos supor que a gente tem aqui a função limite que x tende a 1 para 4x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 1 sobre 3x ao cubo menos 3x ao quadrado. Vamos aplicar também. A gente vai ficar com 4x ao cubo. 1 ao cubo é 1. E 1 vezes 4 é 4. Aí, como x tende a 1, x ao quadrado é 1. E vai ficar aqui menos 3. E o menos 1 se mantém. Sobre x ao cubo com x igual a 1 vai ser 1. Então aqui vai ficar 3. E aqui embaixo vai ficar 3. 4 menos 3 menos 1 é 0. 3 menos 3 é 0. O que a gente faz quando isso acontece? Quando a gente tem 0 em cima e 0 embaixo, ou infinito em cima e infinito embaixo, que é se esse x aqui estiver tendendo para algo como o infinito, ou estiver sendo dividido por 0 e ter um número normal aqui em cima. Tá. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar uma regra que é a mais útil, que se chama Teorema de Lee-Hospital.
É hospital, não é hospital. Ah, agora sim. Que o teorema de Lee-Hospital vai dizer que se o limite em que x tende a no der igual a zero sobre zero ou infinito sobre infinito, a gente vai fazer o limite da derivada dessa função. Ó, porque se aqui a gente tem a função normal, 10 zero sobre zero, infinito sobre infinito, a gente vai derivar. Então, aqui a gente teria que derivar em cima e embaixo. Então, vamos aplicar para aqui mesmo, ó. Limite de 4x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 1 sobre 3x ao cubo menos 3x ao quadrado. Gente, só algo que eu não falei direito, o zero sobre zero é bem fácil você achar. O infinito sobre infinito vai achar em alguns casos, porque tem algumas divisões que vão resultar em mais infinito, menos infinito, mas isso daí já é um assunto um pouquinho mais avançado de cálculo, mas vamos ficar mais no caso do zero sobre zero, que como essa aula é uma aula introdutória, é só uns princípios, eu vou dar aqui só o necessário para você fazer questões tipo da iPhone, que eu tô até com um caderno aqui, ó, de exercícios, e todos eles você só precisa do zero sobre zero, que é o que mais aparece. O infinito sobre o infinito vai aparecer tipo quando o A aqui for mais infinito, coisa assim. Mas aí a gente tem até outro teorema que chama regra do desprezo, que eu vou explicar para vocês depois do Dilly Hospital. Tá, eu vou fazer aqui a derivada em cima e embaixo, porque a gente já sabe que isso daqui vai dar zero sobre zero. Vou fazer a derivada, daqui a pouco eu explico como é que faz. Vai ficar 12x ao quadrado menos 6x sobre 9x quadrado menos 6x. Então, já ficou aqui desse jeito o nosso limite. E a gente vai colocar que x tende a 1 de novo. E aí, 12x ao quadrado vai ser 12 menos 6 igual a 6. E 9x ao quadrado vai ser igual a 1 vezes 9, que é 9, menos 6, que é 3. 6 sobre 3 é 2. Então, isso daqui acontece. Antes de explicar o que eu fiz para fazer essa expressão aqui virar isso daqui pela derivada, eu vou explicar a regra do desprezo e alguns limites importantes, como o limite trigonométrico fundamental e o limite fundamental exponencial. Aí eu explico isso daqui, que isso aqui se chama regra da potência, é muito legalzinho. Tá. Ok. Quando a gente tem algum limite que ele está tendendo para o infinito, mais ou menos infinito, a gente pode usar um macetinho, que vamos pegar aqui, sei lá, 3x ao quadrado menos x sobre 6x ao quadrado menos 1. A gente pode simplesmente só considerar o polinômio de maior grau. Ou seja, a gente desconsidera o resto, e como aqui vai ter o infinito sobre infinito, a gente vai cortar, porque a gente pode cortar o x ao quadrado. Não é, infinito sobre infinito não dá para cortar, porque infinito não é número. Mas a gente pode cortar esse x ao quadrado, que vai ficar 3 sobre 6, que é meio. Então, isso daqui chama regra do desprezo. A regra do desprezo, quando um limite tende ao infinito, consideramos apenas os monômios de maior grau. Tem um exercício aqui que a gente vai ter que usar. Ó, deixa eu ver, a gente vai ter que usar ele por aqui, ó. Tá aqui. Então, regra do desprezo, muito útil, realmente muito útil mesmo. Então, agora vamos apresentar dois limites muito importantes. Limite fundamental exponencial. Ok.
Esse limite fundamental exponencial, a gente vai ter aqui um limite em que x tende a mais infinito para 1 mais 1 sobre x elevado a x. Isso daqui vai ser igual a e. Ok, esse aqui é o limite fundamental exponencial. Quando a gente tiver algum limite, como esse daqui, ó, limite de x mais 2 sobre o limite de x menos 5 elevado a x com x tendendo a infinito, pô, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar justamente o limite exponencial fundamental, que aqui eu vou até pensar aqui como é que eu vou fazer isso daqui agora. Gente, para cá a gente vai fazer até uma substituição, ó. Vamos substituir o x menos 5 por u. E a gente vai ficar com um limite que vai ser limite que u tende ao infinito, tal que u mais 5, porque se a gente passando 5 para o outro lado, a gente vai ficar que x é u mais 5, mais 2 sobre u elevado a u mais 5. Ok, a gente vai ter isso daqui. Tá, isso daqui que vai virar... a gente vai manter o u mais 5 aqui em cima. A gente vai ter 1 mais 7u. Porque vai ficar... O u aqui, ele vai ficar sozinho. Porque a gente vai colocar o mais 5 mais 7 e vai ficar 7. E vai ficar aqui u sobre u, que é a mesma coisa do que 1. Então a gente vai deixar isso daqui aqui. Porque é pra gente deixar nesse modelo. Então, limite em que u tende ao infinito com 1 mais 7u sobre u. Agora a gente provavelmente vai ter que fazer outra substituição. Deixa eu só apagar aqui e colocar esse parênteses para cá. U mais 5. Perfeito. Tá, vamos fazer outra substituição. Vamos trocar esse 7 sobre u por u sobre... deixa eu ver. C. Vamos trocar por u sobre c, o que vai fazer com que o u seja igual a 7c. Tá. A gente vai ficar agora com esse limite aqui. Vai ser igual a limite em que 1 mais 1 sobre c, aqui limite em que c tende ao infinito, 1 mais 1 sobre c elevado a 7c mais 5, ok? Que aqui vai virar 7c. Perfeito. Agora deixa eu até puxar outra página, porque esse exercício aqui era mais complicado. Ó. Aí a gente vai ter limite em que c tende ao infinito, tal que aí a gente abre um colchete, uma chave, 1 mais 1 sobre c elevado a c elevado a 7. E aí a gente meio que já chegou nesse modelinho aqui. Chegou no modelo daqui de cima. E aí o que a gente vai ter? Que 1 mais 1 sobre c elevado a c vai ser igual a e. Então, a resposta aqui vai ser e elevado a 7. O limite fundamental exponencial ele é um pouquinho até difícil de aplicar. E o que eu fiz aqui, que é uma substituição simples, é uma técnica de integrais, mas que você pode usar para qualquer aula de cálculo. Que você vai pegar algum termo aqui, tipo aqui o x menos 5, e você vai fazer a substituição de variável, que é aqui para o u, e depois eu fiz outra substituição de variável aqui do c, e do u pelo c, e consegui chegar aqui na resposta. Tá. Agora a gente vai para o segundo limite fundamental, que ele é bem mais fácil. Limite fundamental. Ok. Tentando lembrar a forma dele aqui. Tá. Limite fundamental trigonométrico. Ok. Os limites fundamentais trigonométricos